Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva. Segue nós também no Instagram e também no Facebook, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque não há acepção de pessoas para com Deus, né? É interessante esse versículo porque não há uma acepção de identidade na presença de Deus. Significa que Deus não recebe ou aceita identidade de ninguém sem levar em conta quem ele seja. Ou seja, Deus conhece nós. Então Deus não julga ninguém à toa, Deus não condena alguém à toa e ninguém paga nada à toa. Porque tudo que nós pagamos, tudo que nós fazemos, primeiro, Deus já sabe. Deus já sabia disso. Então Deus já sabia. Porque Deus é ilimitado, né? Antes da gente pensar, Deus já conhece o que a gente está pensando. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, Deus já sabe o que a gente vai fazer. E mesmo assim, Deus nos dá aviso para isso. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, Deus está fazendo isso porque eu sou isso. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Se for um cristão, ele paga. Se ele estiver errado. Se for um ímpio, ele paga. Não importa quem seja. Se deve, paga. Se não deve, não paga. Verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, não existe, mas sem lei, você vai pagar do mesmo jeito. Com lei, você vai pagar do mesmo jeito, porque você pode manipular a lei, mas você não pode manipular Deus. Então, você pode estar tendo um julgamento aparentemente sem lei, porque você pode mexer na lei, você pode tentar burlar a lei, né? E você não vai conseguir. Por quê? Enquanto o Senhor não considera os gentios responsáveis pela lei de Moisés, relativo à época do Antigo Testamento, isso de maneira nenhuma significa que ele não os fará responsável por seu pecado. O fato é que o pecado não se revoga, neste caso, em estado de ignorância. Em efeito, coloca os judeus em uma situação mais responsável e, inclusive, temerosa, tá? Porque aqui Paulo está falando sobre a questão da lei, né? Porque eu sou judeu e tal. Não há privilégio para Deus. Deus não tem privilégio para Deus. Todos, mas é judeu, se errou, paga. Gentil, se errou, paga. Grego, se errou, paga. Não importa. Deus não faz vista grossa com ninguém e Deus também não usa politicamente correto. Quem usa politicamente correto é o ser humano. Verso de número 13, tá? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, os que ouvem a lei não são justos. Ele ouviu a lei diante de Deus. Mas os que praticam a lei. Às vezes você ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Deus conhece. Deus não é
Deus não julga ninguém justamente. Então é isso. Deus julga nós com justo juízo. Deus é isso. Verso 14. Porque quando os gentios que não têm lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Olha para você ter uma ideia. Então isso é interessante. Deus, ele é muito correto naquilo que ele faz, tá bom? Então ninguém se salva. Mas os cumpridores da lei serão justificados. Expressa-se dessa maneira. Paulo, para insistir em algo importante, ele não estava dizendo que ao guardar a lei de Moisés se obterá justificação. De fato, como resultado da condição da queda do homem, não se podia guardar a lei. O único que guardou a lei sem tropeçar em nada foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum. Porque se o homem guardasse a lei completa, Jesus não precisava vir esse mundo. Então, o homem nunca foi capaz de guardar a lei. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.